para estarem aqui conosco. E já agradeço de antemão ao Michel, nosso técnico de TI, que é responsável pelo acontecimento dessa sessão. Muito obrigada. Teremos como palestrantes Dom Valmor de Oliveira, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Teremos a professora doutora Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Teremos também o estudante Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e também o nosso vice-reitor, o professor doutor Nelson Sass. Apresento agora o nosso primeiro palestrante, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e atual presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que também é autor de numerosos livros e artigos e membro da Academia Mineira de Letras. Agradeço pela presença, Dom Valmor, e desejo uma ótima fala aqui no nosso congresso. Por favor. Agradecido e, mais uma vez, saúde e paz, o de que tanto precisamos. Desejo a todos os que estão conosco neste congresso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela deferência do convite à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para nossa palavra. A minha voz é a voz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Num horizonte profundamente desafiador, como o que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. E a minha voz é uma voz no horizonte do que assinamos conjuntamente com outras 5 entidades credíveis, que é o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Portanto, num momento de grande importância em que nós precisamos de aumentar, como tenho dito, o coro dos lúcidos, para combatermos desmandos, desmantelamentos e perdas que depois se tornam irreparáveis. Ao falar, portanto, sobre a democracia aqui nesse congresso da Unifesp, eu quero dizer uma palavra no horizonte importante, rico, e aqui de modo muito sintético, da doutrina social da Igreja. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a Igreja é defensora, guardiã e promotora, a partir dos seus princípios, da democracia, ainda quando consideramos que nenhum sistema seja em si perfeito, assim como nenhum método é em si completo. Porém, a democracia, sem dúvida, e aqui tomo do horizonte da doutrina social da Igreja, a democracia é fundamental para nós como caminho, como superação de tantos desmantelos e de um novo tempo. Por isso, permitam-me aqui compartilhar uma tela, vou fazer isso agora, para os pequenos pontos rápidos daquilo que é a voz da doutrina social da Igreja. Falo aqui, então, no horizonte da democracia, no horizonte da doutrina social da Igreja, e escolhi entre as possibilidades várias de muitos pontos compartilhar para o entendimento ajustado, porque a Igreja, para além de qualquer opção político-partidária ou ideológica, está fortalecendo a defesa da democracia e sua participação importante no contexto da sociedade. Olhamos, portanto, o povo e a democracia, relativismos que podem ameaçar o regime democrático, corrupção e crise das instituições, representação política como serviço, igreja na esfera pública, caminhos para um novo tempo e o bem comum.
Poderia ter escolhido vários outros aspectos, escolhi estes também respeitando a exiguidade do tempo para essa voz que trago da CNBB no horizonte da doutrina social da Igreja. O povo e a democracia. Nós queremos, sobretudo, pensar e mostrar que a Igreja ressalta que o povo não é uma multidão amorfa, uma massa inerte a ser manipulada e instrumentalizada, mas um conjunto de pessoas, cada uma das quais, no próprio lugar e no seu modo, tem a possibilidade de formar a própria opinião a respeito da coisa pública e a liberdade de exprimir a sua sensibilidade política e de fazê-la valer em maneira consoante com o bem comum. A doutrina social, portanto, defende a democracia, que só é autêntica quando edificada sobre um Estado de direito, alicerçada sobre as bases de uma adequada concepção sobre a pessoa humana. Relativismos que podem ameaçar a democracia, como estamos enfrentando de modo preocupante e precisados de uma reação adequada por parte de nós todos, como cidadãos e cidadãs, e de modo muito especial pelas instituições. Ressalto que a doutrina social adverte que entre os relativismos um perigoso é o relativismo ético, grande risco para as democracias, porque o relativismo ético cria a ilusão de que inexiste um critério objetivo e universal para se estabelecer uma correta hierarquia dos valores. Nesse sentido, nós contribuímos particularmente para a vivência da cidadania e exercícios políticos com aquilo que é próprio do humanismo cristão, uma contribuição que consideramos importante e deve ser conhecida e praticada, por isso estamos nesta luta para favorecer as metas de um desenvolvimento sustentável no lugar de um processo depredador que acaba excluindo Deus. Este é, de fato, um grande risco, que é a prática da exclusão de Deus dentro da nossa compreensão. Outro risco importante que precisamos considerar e que precisamos combater é a corrupção e crise das instituições. Nós temos trabalhado e lutado contra uma corrupção política endêmica na nossa sociedade brasileira. E, por isso, pagamos altos preços com as deformações do sistema democrático. Isso é muito grave, exatamente porque comprometemos os princípios da moral e as normas da justiça social. A doutrina social da Igreja, portanto, afirma que a corrupção política distorce na raiz a função das instituições democráticas, porque as usa como terreno de barganha política, solicitações de clientelas e favores dos governantes. É lamentável, esse é um caminho para que nós possamos fortalecer a democracia, combater esse tipo de corrupção que enfraquece as instituições. E isso se compromete de modo especial com representatividades, como bem sabemos, nem é preciso citar, comprometedoras das instituições. Elas não são fortes o suficiente e ainda padecem com lideranças que são fragilíssimas e incompetentes. Ressalto, portanto, a importância para a democracia se fortalecer a representação política como serviço, não como interesses, mas como serviço, pois quem participa da organização e da gestão feita pelo Estado tem que mover-se no horizonte do serviço aos cidadãos, com o compromisso de garantir uma administração pública que seja justa. Por isso, a doutrina social afirma: o exercício da autoridade política deve ser sempre realizado dentro dos limites da ordem moral, para procurar o bem comum, dinamicamente considerado, de acordo com a ordem juridicamente estabelecida ou por estabelecer.
Por isso, a comunidade política tem uma responsabilidade muito importante, grave, com a sociedade civil e precisa, portanto, ter essa competência bem exercida, de modo que esse serviço tão importante à sociedade civil seja prestado adequadamente. O que vemos é exatamente o contrário, e por isso é um atentado em si contra a democracia, uma representação política sem autoridade política mínima, exigindo ações cidadãs, ações dos segmentos da sociedade e também da normatividade para deter estes tipos de avanços. Importante é mostrar, portanto, a solidariedade como princípio básico e fundamental que nasce do Evangelho de Jesus Cristo e norteia aquilo que a Igreja pensa na sua doutrina social. Por isso, a Igreja desempenha, não por razão político-partidária e ideológica, mas exatamente por convicções éticas e fidelidade de princípios, um papel importante na esfera pública. E faz isso exatamente porque rege sua consciência pelos valores cristãos e tem o grande compromisso de escolher e ajudar a escolher os caminhos que possam levar a uma efetiva promoção do bem comum. E aqui lembro e cito do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, uma palavra de São Paulo VI na Carta Apostólica 80ª Advenies, número 46, ao dizer: as instâncias da fé cristã dificilmente podem ser encontradas numa única posição política. Pretender que um partido ou uma corrente política correspondam completamente às exigências da fé e da vida cristã gera equívocos perigosos. Por isso, a Igreja se compromete na humanidade e no mundo como sacramento do amor de Deus, em promover, de fato, aquilo que gera projetos de libertação e promoção humana. Porque a Igreja se compreende, por isso ela é defensora da democracia como ministra da salvação, não em sentido abstrato, em sentido meramente espiritual, mas no contexto da história e do mundo em que o homem vive, onde alcança o amor de Deus. Nessa perspectiva, portanto, sonhamos, participamos e colaboramos com caminhos novos para um novo tempo. Nesse sentido, apontamos caminhos que possam alcançar um modelo de Estado mais servidor, com a competência de desempenhar bem as tarefas fundamentais. E esta é uma grande preocupação. Entre essas tarefas, ressaltamos a definição de um quadro jurídico capaz de regular as relações econômicas, mecanismo para impedir a criação de dinâmicas escravocratas nas relações entre pessoas, instâncias e instituições. Por isso, é indispensável, numa administração exitosa, atenção aos componentes morais da representação política, que consiste no empenho, como ensina a doutrina social da Igreja. Para isso, é necessário compreender a atividade do poder não como um simples cargo ocupado, nem como uma honra, mas, sobretudo, como serviço. O bem comum, portanto, deve ser a meta. A meta mais importante é o bem comum e de fato, a grande tarefa, a grande métrica e o grande compromisso. Compreendendo que ele não consiste apenas na soma dos bens particulares de cada sujeito. Assim acentua a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja diz: sendo de todos e de cada um, é e permanece comum, porque indivisível, porque somente juntos é possível alcançá-lo, aumentá-lo e conservá-lo em vista do futuro. Assim, nesse sentido, a doutrina social da Igreja afirma que nenhuma forma expressiva de sociabilidade, da família ao grupo social intermédio, a associação,
a empresa de caráter econômico, a cidade, a região, o Estado, até a comunidade dos povos e nações, pode evitar a interrogação sobre o bem comum, que é constitutivo do seu significado e autêntica razão de ser da sua própria subsistência. Nesse sentido, é muito importante compreender, e aqui volto à tela, é importante compreender o que a doutrina social mostra que, portanto, o quanto pesa sobre toda propriedade privada uma hipoteca social. Essas são razões importantes e muito determinantes porque a Igreja, na sociedade brasileira, de modo especial, participa nesse momento, reforça a luta e o quadro desta conquista importante de fortalecimento da democracia, num momento dos mais graves vividos pela democracia brasileira. Certamente, gravidades com outras cores e com outras perspectivas, mas gravidades grandes, como noutros tempos, exigindo de todos nós muita coragem, muita lucidez, muito diálogo e muita abertura, sem abrir mão daquilo que de fato é o importante. Agradeço a atenção e peço desculpas por não participar do diálogo, mas aí presente está na sala o padre Paulo Renato, que é também nosso assessor político na CNBB, que poderá participar e contribuir muito com as reações. Eu agradeço a paciência da escuta e também a alegria de ter tido a oportunidade de compartilhar por que a Igreja trabalha, luta pela democracia, em sintonia e cooperação com entidades credíveis da sociedade brasileira. Muito obrigada, Dom Valmor. Um prazer recebê-lo aqui, pelas suas contribuições, pelas suas ideias, e fica já o recado, Dom Valmor terá que se ausentar nesse momento devido a outro compromisso, mas o padre Paulo Renato, que é assessor da CNBB, permanece aqui conosco para continuar o debate e responder a eventuais perguntas. Então, nosso agradecimento, Dom Valmor, e certamente estaremos juntos nessas lutas conjuntamente. Muito obrigada. Obrigado. Aproveito aqui para já também fazer um aviso. Nós fomos informados de última hora que o doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, não teve um contratempo e realmente se justificou e pediu desculpas por não poder estar presente conosco hoje. Então, eu já chamo a nossa próxima palestrante, professora Fernanda Sobral. Muito bem-vinda, professora. Uma alegria tê-la aqui conosco. A professora Fernanda é da área de Sociologia, professora da Universidade Federal de Brasília, a UNB, e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Muito obrigada pela sua presença e já pode iniciar sua fala, professora. Obrigada. Bem, primeiro, boa tarde a todas e todas. Eu também estou muito contente de estar aqui e agradeço o convite que foi feito à SBPC para discutir essa questão tão interessante, tão importante, melhor dizendo, pela democracia e pela vida. Bem, eu vou falar, enquanto justamente o Dom Valmor falou da doutrina social da Igreja, no que concerne a questão da democracia, eu vou falar aqui do papel da ciência para a vida e para a democracia por meio da atuação recente da SBPC. Percebe-se, no atual contexto da pandemia, que depois de inúmeras críticas sofridas pelos cientistas e pelas universidades públicas e instituições de pesquisa, associadas, por sua vez, a cortes de investimentos nessas áreas, passa a se valorizar e a se falar muito da ciência, acreditando e esperando por ela, uma vez que só ela traz a confiabilidade das informações e exprime as medidas preventivas e corretivas
que devem ser tomadas, incluindo aí as ciências humanas e sociais, que também podem contribuir para o enfrentamento da pandemia. Pois, além dos perigos à vida humana dela decorrentes, os impactos sociais e econômicos serão enormes e podem ser reduzidos se políticas públicas forem implementadas visando proteger os mais vulneráveis, como os desempregados, os indígenas, os sem-teto, os quilombola, as mulheres submetidas à violência doméstica, como também propor medidas para a nossa recuperação econômica. E cabe às ciências humanas e sociais oferecer subsídios para a elaboração dessas políticas. Como muitos sabem, a SBPC, que completou 72 anos no dia 8 de julho, agora, Dia do Pesquisador e da Ciência, tem uma luta histórica pela ciência, pela educação, meio ambiente, saúde, direitos sociais, questões, por sua vez, que estão sempre inseridas na construção, consolidação e fortalecimento da democracia. O livro recentemente lançado sobre os 70 anos da SBPC, A Construção da Ciência e o Brasil, ilustra bem essa história. Daí a importância, nesse momento, de nos reunirmos com entidades civis, outras entidades civis, o Dom Valmor já se referiu até aqui, e também como cidadãos e cidadãs, para defendermos a democracia e a vida, pois ambas estão em risco na atualidade. Com esse objetivo, a SBPC organizou a Marcha pela Ciência no dia 7 de maio, impulsionada pelo documento Pacto pela Vida e pelo Brasil, elaborado por várias entidades, já citado aqui também por Dom Valmor, como OAB, ABI, CNBB, Comissão Arnes, ABC e a própria SBPC, divulgada amplamente pela imprensa e entregue a várias autoridades. Este documento aponta que o momento que estamos enfrentando clama pela união de toda a sociedade brasileira. O desafio é imenso e a humanidade está sendo colocada à prova. A vida humana está em risco. Também esse documento afirma que, em face da expansão da pandemia e de outras consequências, é imperioso que a condução da coisa pública seja pautada pela mais absoluta transparência, apoiada na melhor ciência e condicionada pelos princípios fundamentais da dignidade humana e da proteção da vida. Também, junto com várias outras entidades, inclusive da área de saúde, cerca de 9 entidades, como a Abrasco, Conselho Nacional de Saúde, a SBPC participou, no dia 9 de junho, da Marcha pela Vida. No documento apresentado, no manifesto apresentado nessa marcha, se afirma que o Brasil vive uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de toda a sociedade, especialmente dos governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, baseada na democracia e na busca de soluções conjuntas para o bem comum de toda a população, apontando já como a preservação da vida e a democracia estão entrelaçadas. Nesse dia, a SBPC organizou um painel no qual vários cientistas de diferentes áreas de conhecimento mostraram como eles refletiam sobre a vida, seja humana, vegetal ou animal. No que concerne à democracia, cabe chamar a atenção que, para termos uma democracia, aqui eu vou usar uma citação de um colega meu, Benício Schmidt, não é suficiente ter governantes representativos do eleitorado, pois uma democracia precisa governar. O regime democrático precisa enfrentar, de modo eficiente,
as crises e desafios apresentados pela sociedade, reduzindo-os a condições de governabilidade, repousando sobre as instituições vigentes, sem medidas extraordinárias e perturbadoras. E, além disso, numa verdadeira democracia, é preciso procurar também a redução das desigualdades sociais nas suas diferentes dimensões, socioeconômicas, de gênero, de raça, e no acesso à educação e à saúde. Por esta razão, eu costumo afirmar que estamos atualmente numa democracia rasurada, ou mesmo mutilada. Dadas essas ameaças à democracia, a SBPC participa, junto com cerca de 100 entidades, da campanha do Brasil pela Democracia e pela Vida e organizou, na Virada pela Democracia, que é um dos eventos dessa campanha, que aconteceu no dia 5 de julho, um painel sobre ciências e democracia. Nesse painel, para o qual foram convidadas várias sociedades científicas afiliadas à SBPC, e as diferentes ciências procurassem mostrar o significado para elas da democracia e a importância para a sua prática científica. Foi muito interessante ver cientistas da área de saúde e da vida, junto com cientistas das humanidades, como das áreas de exatas e tecnológica, falando sobre democracia. Se a ciência política mostrou que a democracia é seu objeto de estudo e também um dos focos de sua produção científica, para a geografia significa o direito ao território, território livre. Já a biologia trouxe o fato de que a produção de fármacos e vacinas para toda a população é um requisito da democracia, questão também apontada pela química, quando mostrou que a criação de novos produtos e processos devem permitir o aumento da qualidade de vida das pessoas sem nenhuma discriminação de raça, classe ou gênero. A protozoologia, que estuda os parasitas que provocam doenças, sobretudo nas populações mais carentes, e são inclusive chamadas de doenças negligenciadas, também exige igualdade de tratamento à população, se pensarmos numa democracia, que para a sociologia é o direito de todos os indivíduos a participarem da sociedade em que vivem. Ou seja, a luta pela democracia também se faz com a ciência, da mesma forma que a luta pela vida. Elas estão associadas. Finalizando, eu considero que tanto a busca da democracia como a preservação da vida explicitam a importância da integração entre as ciências. Diante da pandemia que nos assola atualmente, podemos dizer que, se por um lado as ciências da saúde biológica estão na linha de frente dos diagnósticos e tratamentos, vemos também áreas como matemática, computação, estatística, apoiando com projeções, modelos e dados. E as ciências humanas e sociais, como eu já falei, oferecendo contribuições no que se refere às políticas públicas necessárias. E eu concluo citando um artigo que saiu hoje na Folha de São Paulo, de Gabriela Sibilis, né? Quando ela diz: a ciência é um processo de construção coletiva, tão social quanto a epidemia que ela tenta enfrentar. Acabei, Isabel, acho. Muito obrigada, professora, pela fala tão contundente e, ao mesmo tempo, sucinta, né? Mas trazendo essa questão importante da contribuição da ciência, não só na questão da pandemia, na questão da democracia, na questão da preservação da vida, do momento que estamos enfrentando hoje,
e do que temos enfrentado e continuaremos enfrentando, né? Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua fala, e passamos agora ao nosso próximo convidado, Iago Montalvão, estudante de Economia da Universidade de São Paulo, da USP, e presidente da União Nacional dos Estudantes nessa gestão 2019-2021. Iago, um prazer tê-lo aqui virtualmente, já o recebemos em outros momentos. É um prazer tê-lo aqui contribuindo para essa discussão da questão da na luta pela democracia e pela vida. Por favor, a fala é sua. Olá, professora Isabel, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, mas a toda a universidade, a reitoria, a professora Soraya também, enfim, o convite, né, para que eu pudesse estar aqui participando desse debate tão importante em uma iniciativa que é esse Congresso Acadêmico Virtual, que é uma iniciativa também muito importante, né, e eu tenho visto que várias universidades públicas têm feito isso, que é uma forma de dizer e mostrar à sociedade que, diferente do que alguns tentam dizer, as nossas instituições públicas de ensino superior não estão paradas nessa pandemia. Elas estão produzindo muito conhecimento, muita pesquisa, muita ciência e também muito debate, muita discussão e informação de qualidade para a população, como uma forma também de elaborar esse trabalho de extensão, né, de contato com a comunidade, com a sociedade como um todo, e acho que esses congressos que trazem personalidades, pesquisadores, intelectuais, movimentos sociais, entidades da sociedade civil são importantes porque também criam essa aproximação da universidade com a sociedade, com a população, com a comunidade externa à universidade e interna também, que cumprem exatamente o papel que é o que nós defendemos naquilo que a gente chama de uma universidade socialmente referenciada, né? Esse é uma busca que o movimento estudantil e a UNE historicamente tem, e que eu acredito que quando nós realizamos atividades desse tipo, a gente caminha um pouco mais adiante nesse sentido, né? Então, agradeço e parabenizo pela iniciativa. E eu queria dizer que a democracia e a vida, mais do que nada nesse momento, tem sido, para nós da UNE, as principais bandeiras a serem levantadas, né? A democracia sempre foi uma luta muito forte da União Nacional dos Estudantes, né? Nossa entidade, ela busca, em primeiro lugar, representar os estudantes e travar uma luta na defesa da educação, né? Que é são nossos princípios basilares, mas por ser uma entidade de representação de uma parcela importante da juventude, dos estudantes, que sempre foram um setor importante da luta política no nosso país, né? Na história, nós analisarmos a história aí para pegar aqui o período de existência da UNE, que vai completar 83 anos agora em agosto, no dia 11 de agosto, que é também o Dia do Estudante, nós vemos que os principais processos políticos, de luta política do nosso país, tiveram um envolvimento muito forte da juventude e dos estudantes, né? Então, portanto, a UNE, que nasceu na década de 30, foi responsável por liderar enfrentamentos importantes contra o nazifascismo e o integralismo no Brasil, depois na luta pela soberania nacional e a criação da Petrobras, a luta da cadeia da legalidade, a defesa da democracia ali nos anos que precederam o golpe militar no nosso país, e durante todo o período do regime militar, em que muitos estudantes foram perseguidos, torturados e até assassinados. E eu faço referência especial aqui a Onestino Guimarães, que foi um dos nossos presidentes, né, que teve seu corpo desaparecido naquele período, porque foi raptado pelo regime e assassinado pelo fato de organizar estudantes na defesa da democracia. Fomos nós também que tivemos ativamente participação na redemocratização do país. E aí eu destaco a importância da união entre essas entidades que aqui estão, né? A UNE, a OAB, a CNBB e também a SBPC, mais adiante, são entidades que sempre estiveram juntas nesse diálogo, nessa concatenação pelos interesses democráticos do povo brasileiro. E a luta da redemocratização,
do fim da ditadura, né, da eleição de Tancredo Neves, das diretas, da Constituinte, essa união entre essas entidades sempre marcou muito esses processos políticos importantes do nosso país, e depois também na luta pelo impeachment do Collor, né, e até recentemente as lutas democráticas que nós vimos em 2016, diante daquilo que nós consideramos um golpe contra a democracia, e atualmente retomamos essa união inclusive que foi importante, especialmente entre UNE, OAB e CNBB, em alguns anos mais próximos aqui, recentes, na construção da proposta de uma reforma política, né? Eu me lembro que alguns anos atrás havia essa articulação entre essas entidades que pautava justamente a importância de uma reforma política no nosso país, antes ainda, né, de nós entrarmos nessa discussão, nesse período tão nefasto que a gente vive hoje, mas que essas entidades pautavam ali na plataforma em defesa da reforma política como um instrumento de aproximação das pessoas do nosso sistema político, de democratização do acesso da população, dos cidadãos e cidadãs aos instrumentos da política, da participação direta, né, de uma democracia mais ampliada. Era esse tipo de proposta que nós apresentávamos. E justamente pela ausência dessa reforma política democrática, né, que trouxesse mais a população para o debate político, que envolvesse mais os cidadãos e cidadãs nas discussões mais diretamente, sendo ouvidas mais diretamente, acredito que pela ausência dessa reforma é que nós hoje temos que lidar, infelizmente, com um recrudescimento da democracia brasileira, né, com um esfacelamento das instituições. Claro que são muitos outros elementos, mas eu faço referência aqui à reforma política para tentar buscar um pouco de iniciativas que foram construídas por essas entidades. Mas o que a gente vê hoje é um esfacelamento das instituições democráticas, que é fortalecido, né, pela promoção de um discurso e uma postura autoritária do governo que hoje ocupa a cadeira do Palácio do Planalto, né? E não é brincadeira os sinais que esse governo vem dando. E nós podemos observar as semelhanças que não são meras coincidências com outros períodos da história, né? Quando se começa a instigar, por exemplo, de uma certa forma, uma instrumentalização das nossas forças armadas para um determinado projeto político, que não aceita a divergência, que não aceita o debate político, que não aceita a crítica, que é o que o governo Bolsonaro tem feito hoje, nós precisamos estar em alerta, porque as Forças Armadas brasileiras, elas são uma instituição importante para a garantia da soberania do nosso país, para a garantia da soberania nacional, né? Que a defesa da nossa independência, da nossa soberania, para que nós tenhamos, portanto, essa possibilidade de sermos um país autônomo, né? Independente de interesses externos que tentem aqui no nosso país influenciar na nossa direção. Mas hoje, infelizmente, muitos dos militares têm assumido essa postura nesse governo, e o que o governo tenta fazer é instrumentalizar, e nós não podemos aceitar, inclusive os próprios militares não podem aceitar que esse governo instrumentalize essa instituição tão importante para o nosso país, né? E eu digo isso porque assusta e nos alerta quando o governo Bolsonaro fala, por exemplo, quando o próprio Bolsonaro fala em uso pontual do artigo 142 da Constituição, que é o artigo justamente que se faz referência às Forças Armadas, né? Então, manifestações antidemocráticas em meio a uma pandemia estimuladas pelo presidente, aglomerações que o presidente participava sem máscara e agora ele, inclusive, contrai o vírus, né? São exemplos de um serviço, de de alguma forma, um exemplo, um mau exemplo que a figura que ocupa o principal cargo de liderança política no Brasil é esse tipo de mau exemplo que tem dado para o país. Então, essas são ameaças antidemocráticas perigosas. E pela história que nós temos no nosso país, eu acho que é por isso que todas as entidades têm se unido, né, na defesa da democracia, justamente por entender que, na nossa história, nós já tivemos realidades semelhantes e que nós não podemos vacilar.
né, vacilar em torno da defesa dos princípios democráticos, que no nosso país ainda são muito insuficientes, né? Nós temos uma democracia nova, se você pensar essa nova fase da democracia pós-ditadura militar, nós temos uma democracia ainda limitada, nós temos uma Constituição cidadã, que foi um pacto importante no nosso país, mas que constantemente é modificada e que, mesmo aquela Constituição que nós aprovamos ali com valores importantes, é constantemente atacada pelo governo Bolsonaro. E eu poderia falar aqui, por exemplo, sobre a educação, né? Na Constituição, há princípios importantes acerca da educação para o povo, a ser oferecida como direito da população e dever do Estado. E qual é, hoje, o papel do Estado na educação, por exemplo? Esse governo tem subvertido o papel da Constituição na educação. A nossa Constituição fala da autonomia universitária. Qual é o papel que o Estado brasileiro hoje tem cumprido em relação à autonomia universitária, tentando impor regras de intervenção às escolhas dos reitores nas nossas universidades, tentando desmoralizar a importância da autonomia e da produção científica nas universidades, que precisa ter autonomia para ter produção científica com liberdade de pensamento, porque sem liberdade de pensamento não há produção científica, né? Ainda mais produção científica voltada para as necessidades sociais. Então, há uma subversão também da nossa Constituição, que é, de alguma forma, um ataque à democracia. Então, eu acho que essa unidade ela é importante nesse sentido. E para nós da UNE, eu vou falar também sobre a importância da defesa da vida, mas começo aqui falando da democracia. Para nós da UNE, tanto para a defesa da vida, que nesse momento é fundamental e não é algo elementar, por mais que pareça, que a defesa da vida pareça algo muito óbvio, mas nesse momento não é. Mas tanto a defesa da democracia quanto a defesa da vida, nesse momento, exigem de nós a construção de amplos diálogos com todos os setores da política, da população, da sociedade civil, do judiciário, todos que tenham compromisso com a defesa democrática, né? Porque é só num ambiente democrático, mesmo esse limitado, como eu falei aqui, que nós teremos condições de travar as disputas e as defesas dos direitos sociais, né? De um projeto econômico, social, político que nós queremos para o nosso país. Sem democracia não há condição de discutir esse projeto. E também digo que devemos nos unir, todos os setores e sociedades, para dar um basta nessa política de desmerecimento da vida humana, que é o que tem acontecido no nosso país. Porque é justamente assim que eu encaro as posições desse governo, né? Porque nós tivemos no Brasil a possibilidade de observar a chegada de um vírus de alta contaminação, né? Um vírus, uma pandemia que não tem quase nenhum precedente na história da humanidade e que, para nós, poderia ter sido uma reação diferente, porque em outros países já havia experiência de lidar com o vírus, e mesmo entendendo isso, o nosso governo optou por ignorar todas as regras e orientações que foram utilizadas nos outros países. Mesmo todas as pesquisas, mesmo a ciência, mesmo os médicos, indicando todos os caminhos necessários para a redução dos impactos da pandemia, que é o isolamento social, né, que é o fortalecimento do serviço público de saúde, que é também no âmbito econômico e social a importância da disponibilização de renda para as pessoas que, para se isolarem, né, teriam que, de alguma forma, deixar de trabalhar e precisavam de uma renda em casa, né? O governo não tem dado esse suporte da maneira necessária, da forma necessária. Então, ou seja, nós tivemos e temos um governo que ignora as medidas necessárias para a contenção do coronavírus, o que resultou no Brasil em uma situação de prolongamento da pandemia, e uma situação de ampliação do quadro de letalidade do nosso desse vírus, dessa pandemia. E quando a gente observa, por exemplo, as estatísticas, e hoje eu vi uma matéria sobre isso, a grande parte das mortes
que muitas vezes entram na estatística como não como Covid, mas como problemas pulmonares, insuficiência respiratória, são de pessoas negras, negros, negras, pessoas de baixa renda. Por que isso? Porque o vírus escolhe quem ele contamina? Não, mas porque essas são as pessoas que não têm acesso aos instrumentos de saúde de qualidade necessários. Nós temos uma superlotação do serviço público, dos leitos. Então, essa é a população que vai sofrer. Então, quando a gente fala de defesa da vida, a gente está falando primeiro em ter um Estado brasileiro, porque hoje, numa situação em que o isolamento social impõe a paralisação do setor privado, praticamente, só quem tem a capacidade de atuar no sentido de dar recursos necessários, dar os instrumentos necessários para o combate ao coronavírus é o Estado brasileiro. E aí, quando você tem um comando do Estado brasileiro que ignora o problema, você fica completamente à deriva. E isso amplia o número de mortes no nosso país e amplia o tempo que nós vamos estar imersos nessa pandemia, o que vai impactar ainda mais todos os outros setores da economia, da saúde, da educação e tudo mais. Então, eu acho que é preciso interromper esse ciclo. Interromper esse ciclo passa, primeiro, por exigir desse governo medidas concretas e exigir que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal imponham os limites necessários e façam as cobranças necessárias para que as políticas necessárias sejam colocadas em prática. Mas, para nós, da UNE, em última instância, significa questionar qual é a validade desse governo se manter. Porque não é possível que nós vamos chegar a 70 mil mortes e nós temos um presidente que defende o uso de um medicamento que não é comprovado cientificamente a sua eficácia, que, aliás, pode ter consequências perigosas para as pessoas que usam, e é contaminado pelo vírus e ainda assim fala com os jornalistas retirando a máscara. Que tipo de exemplo é esse que o líder, aquele que deveria ser o líder da nossa nação, está dando? Então, essa é a defesa da vida que nós queremos falar nesse momento. Não é menor, não é elementar a defesa da vida. Porque outros países que tomaram medidas mais duras, e nós não precisamos pegar países desenvolvidos, não, do centro do capitalismo, nós podemos pegar a Argentina, aqui do lado, um país vizinho, e teve um governo que utilizou, de fato, as políticas necessárias. Então, eu concluo por aqui para dizer que a defesa da vida e a defesa da democracia devem nos unir e devem nos colocar também essa tarefa de buscar cada vez mais setores, cada vez mais personalidades, entidades, etc., e que as universidades têm um papel fundamental, porque é preciso reforçar a pesquisa e a ciência que estão sendo desenvolvidas para o combate ao coronavírus saem das nossas universidades públicas. E é assim que nós vamos enxergar essas universidades para, inclusive, entender que elas precisam de mais investimentos e que não é possível ter uma universidade forte sem os recursos necessários, e nós não vamos ter os recursos necessários se nós mantivermos uma emenda de teto de gastos da nossa Constituição que sufoca o trabalho que poderia estar sendo muito mais grandioso do que já é, e nós vamos mostrar para a sociedade a importância da universidade na defesa da vida e da democracia, assim como nós estamos fazendo aqui nessa atividade. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Iago, pela sua fala tão importante, tão representativa. Vários estudantes aqui também nos assistindo e comemorando a sua presença e a sua defesa em nome da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Muito obrigada pela sua presença e daqui a pouco temos perguntas para os debates. Passo a palavra agora ao nosso vice-reitor, professor doutor Nelson Saz, como eu disse, vice-reitor da Universidade Federal de São Paulo, livre docente pela Unifesp e professor associado do Departamento de Obstetrícia aqui da Unifesp. Professor Nelson, bem-vindo, obrigada pela sua contribuição aqui ao debate. Por favor. Bom, muita boa tarde a todas e todos, e é uma imensa satisfação, uma imensa honra poder participar vamos chamar assim, de uma mesa virtual, e compartilhar das falas tão densas, do Dom Valmor, da professora Fernanda, do Iago,
E dizer aqui, me sentindo também agora um pouco como anfitrião, né, desse nosso congresso acadêmico, da imensa satisfação da Unifesp ter a possibilidade e a capacidade e demonstrar realmente, né, como um compromisso social, a possibilidade da promoção e da organização de um evento de tamanha envergadura, né? Então, eu gostaria de dirigir aqui os meus cumprimentos, né, à nossa reitora, professora Soraya, e em nome dela a todas e todos aqueles que se envolvem no dia a dia, né, construindo esta universidade, e a presidente, né, do nosso congresso, que é a professora Gabriela, e no nome dela, então, abraçar a todos aqueles que estão envolvidos na organização de um evento que não é uma tarefa trivial. Muito bem. É difícil, depois de 3 apresentações tão importantes, né, de representações tão importantes aqui, eu me sentir, digamos, confortável, né, para poder, digamos, contribuir, né, à altura de todos esses que me antecederam. Mas, como se diz no futebol, eu vou dar o melhor de si e vou procurar, tá certo, fazer a minha apresentação focada, evidentemente, no aspecto da questão da universidade, né? Nós estamos, digamos, focando, né? As camadas foram colocadas, enfim, as apresentações que chamam a atenção do aspecto, digamos, da espiritualidade, né, que o Dom Valmor traz, né, da importância disso, né, na vida das pessoas e na construção de uma sociedade justa e fraterna, e a visão da ciência trazida aqui pela professora Fernanda. E, evidentemente, está até, né, no nome, na UNE, né, da união, evidentemente, de todos os saberes e tudo aquilo que possa traduzir ou produzir, digamos, uma construção concreta na direção de uma sociedade que todos nós sonhamos, né? Eu iniciaria dizendo, vou apelar aqui para uma poesia, né, de uma música do Gonzaguinha que fala sobre a vida, né? Então, existe um trecho de uma música muito conhecida que fala que somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, e por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Então, todos, evidentemente, estamos em defesa da vida. E como, num cenário tão trágico como o que vivemos, nós podemos traduzir isso de forma concreta, né? Então, eu queria dizer o seguinte, tentando fazer uma construção meia democracia, vida, enfim, mas primeiro dizer, mas afinal de contas, o que é a democracia, né? O que define democracia? Uma palavra que se fala, né? Democracia e tal. Como talvez atingir a todos, né? No seu conceito mais amplo, digamos assim, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o Winston Churchill, que dizia que a democracia é a pior forma de governo que existe, exceto todas as outras formas que já foram testadas ao longo do tempo, né? E também citar o Abraham Lincoln, que dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então, mas será que nessa conceituação isso está muito claro, né? Será que a democracia ela é simplesmente, por exemplo, traduzida por uma resposta óbvia que muitos talvez coloquem, né? Puxa, a democracia é ter eleições, por exemplo, livres? Será que democracia é simplesmente ou ter a vontade da maioria apenas, né, manifestada? É óbvio que isso são questões absolutamente essenciais nesse processo. Mas eu queria dizer aqui, usando uma figura de linguagem, que é a sinédoque, né, ou seja, uma parte pelo todo, né, se refere à parte pelo todo, né? Eu preferia dizer que, ao invés da democracia, como cito, talvez fosse adequado utilizar o termo princípios democráticos. Eu acho que isso
é uma coisa nuclear em tudo isso que vivemos. Porque nós estamos numa democracia, mas apesar de estarmos numa democracia, será que os princípios democráticos estão seguidos? Será que tudo isso que se coloca, né, na sua questão conceitual está sendo aplicada? Né? Eu queria dizer que a democracia, como todo processo, ela tem vários, digamos, momentos de desenvolvimento. A nossa democracia, ela é jovem, digamos assim. E talvez por ser jovem, ela ainda precisa ser aperfeiçoada dentro dessa questão que eu me referi, dos princípios democráticos, da aplicação plena desses princípios democráticos, que são vários, além dessa questão de eleições, de vontade da maioria, enfim. Né? Então, provavelmente, dos princípios democráticos que a nossa democracia está esquecendo, provavelmente, dentro daquilo que o Lincoln disse, é o para o povo. Né? Talvez a nossa democracia está esquecendo, ou vem esquecendo, um pequeno detalhe, digamos assim, né? Do para o povo. E o que isso significa? Digamos, esse princípio democrático estar meio ao lado. Né? Dentro desses preceitos fundamentais, existem 2 itens que vão, evidentemente, justificar o que está faltando para o povo, que são 2 itens essenciais. O primeiro deles, e se imbricam, né, aliás, a questão da democracia e a defesa da vida. Um dos princípios muito importantes é o respeito às minorias e a busca pela equidade. E aqui, claramente, me parece que está faltando para o povo. Né? O segundo preceito fundamental é a liberdade de expressão, e que, evidentemente, pode ser interpretada sobre vários prismas, como, por exemplo, se manifestar como estamos fazendo aqui, ou se manifestar, talvez, contra a democracia. A democracia, inclusive, permite isso, a liberdade de expressão. Mas, provavelmente, ela não permite quebrar os princípios democráticos que eu me referi. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de respeito às minorias e busca pela equidade, que eu entendo que esse é um problema crônico, né, da nossa democracia, que ainda está numa fase de maturação, adivinha o que emergiu nessa pandemia? Né? E emergiu de forma brutal. Emergiu aquilo que carece, digamos, na nossa democracia, que é a questão da equidade, né? Ou seja, emergiu as imensas dificuldades entre todos nós brasileiros. Né? E, aliás, também emergiu questões, digamos, conceituais do ponto de vista de como fazer as coisas acontecerem, né? Como também, mais do que nunca, caiu, né, se escancarou a farsa de que o mercado responde tudo, né? Ele garante tudo, ele resolve todos os problemas. Estado mínimo, imagina, o Estado é um dinossauro, política pública, isso é um desperdício. Né? O mercado resolve tudo, certo? Não resolve tudo, muito pelo contrário. Né? Os princípios democráticos, eles garantem que todo o processo produtivo, de alguma forma, ele possa ser direcionado dentro desse princípio de equidade. Eu poderia dizer aqui vários exemplos, mas eu queria, por exemplo, falar sobre o SUS. O que seria de nós sem o SUS? Que é produto da nossa democracia. O nosso Sistema Único de Saúde, estou citando essa questão, evidentemente, né, pelo que o que emerge, né, num momento como esse, e o SUS, um sistema maravilhoso do ponto de vista da sua concepção, subfinanciado, abandonado, vítima da obtusidade das gestões que se sucedem e que não conseguem enxergar o óbvio ululante. E saúde é um direito universal de todo ser humano e que ele é um investimento na dignidade da nação. Ele não é gasto, ele não é despesa, ele é um investimento. E, pior do que tudo isso, talvez o princípio do Estado mínimo, ou de que o mercado resolve tudo, é estarrecedor como a lógica da questão da saúde
ela é mercantilizada. Como a questão do acesso a tudo isso, né, essencial num momento como esse, se escancara também como a inequidade, né, das ofertas do ponto de vista daquilo que é mais emergencial e que celebra a dignidade no momento que a gente enfrenta nessa condição. Também chama atenção a mercantilização, o aspecto, digamos assim, desse ponto de vista de mercado, em que, passando pelo, evidentemente, ponto da questão da mercantilização, o quanto que as políticas públicas seriam essenciais para medir a adequação de tecnologias aplicadas à saúde, né? Medir o impacto de tecnologias novas ou velhas, evidentemente, e separar aquilo que é tecnologia fútil, adicionado, digamos assim, sempre pela lógica do mercantilismo, digamos assim, né? Existe um epidemiologista inglês chamado Archibald Cochrane. Eu digo existe porque o legado dele não morrerá jamais, e que na década de 50 ele já dizia, aliás, o nome dele, Archibald Cochrane, é o nome que se dá à iniciativa, né, a Fundação Cochrane, que é no mundo todo, e nós temos aqui na Unifesp, né, um centro Cochrane do Brasil, que é onde se produz o melhor nível de evidência para tomada de decisão ou tomada de decisões em medicina, no caso. Provavelmente a cloroquina não seria recomendada se a gente usasse de forma explícita e honesta a melhor evidência disponível. Mas o que eu queria dizer é que o Cochrane dizia que, no ponto de vista da questão da saúde, né, se a evolução ou a ciência identificasse alguma coisa que trouxesse benefício ao ser humano, por exemplo, um simples comprimido para tirar dor, o fato disso trazer um alívio para aquele ser humano, isso jamais deveria ser comercializado. Isso deveria ser um direito para qualquer ser humano. Evidentemente, nós estamos falando aqui dos brasileiros. E isso o SUS oferece também. O seu modelo de assistência, ele inclusive oferece às farmácias populares, né, com alternativas de que todo cidadão e cidadã pode ter acesso àquilo que o torna, digamos, que alivia, que melhora a sua qualidade de vida, evidente, né? Estou falando de saúde, estou focando na saúde porque nós estamos vivendo um impacto, uma tragédia humanitária absurda e que, evidentemente, ameaça a vida de todos nós. Isso para exemplificar a questão de um princípio democrático esquecido ou pouco, digamos, elevado, que é o princípio de respeitar as minorias, a busca pela equidade e jamais deixar alguém para trás. Não podemos deixar ninguém para trás. Estamos numa democracia. A gente vê o SUS se esfacelando na democracia. Porque o princípio democrático essencial, muito provavelmente, está guardado. Assim, temos eleições, temos a renovação no nosso parlamento, temos a renovação de todos os representantes nos executivos, mas provavelmente a nossa democracia precisa de princípios. Está faltando algumas peças desse quebra-cabeça, digamos assim. Então, defender a democracia, evidentemente, é essencial, mas, acima de tudo, que ela seja completa, que ela realmente possa oferecer e colocar em prática os seus princípios tão incríveis. Outro princípio fundamental da democracia diz respeito à liberdade de expressão. E quando eu falo liberdade de expressão, ela é muito maior do que, digamos, trocar ideias, debater temas, ter, evidentemente, o conceito de que não existem temas proibidos, não há nada proibido que não se possa debater, por mais escabrosos que sejam, enfim. Mas a liberdade de expressão, ela é um princípio fundamental da democracia e que precisa ser mantido, né? A liberdade de expressão, evidentemente, ela implica a responsabilidade, evidentemente. Ela implica o respeito pelo outro, pela opinião do outro e pela possibilidade de, nas divergências ou nos contraditórios, isso ser, evidentemente,
uma fonte, né, uma riqueza fundamental para que o pensamento avance. Isso é muito importante do ponto de vista da liberdade de expressão. Mas também está inserido, e falando agora aqui da questão da vida, né, a liberdade de expressão, ela também inclui, no meu modo de entender, a liberdade de buscar o conhecimento, a liberdade de questionar o que acontece. A ciência avança a partir de você confrontar o conhecimento atual. Nós não avançaríamos jamais, a humanidade não avançaria, a ciência é, por si, a base da ciência é sempre não estar satisfeito com o que nós temos nesse momento. É jamais estar satisfeito assim. É a formulação de perguntas de forma incessante. Jamais acreditar que aquele tema está esgotado. Isso é o que move a ciência, em todas as direções, em todas as direções, em todas as áreas do conhecimento. Quando a gente fala nessa questão também, e fala de áreas de conhecimento, muitas vezes as pessoas confundem ciências, talvez com biologia molecular, biologia celular, área da medicina, área da saúde, e esquecem que as outras áreas do conhecimento são ciências absolutamente essenciais. As formulações, a própria construção, a democracia, evidentemente, é fruto de pensamentos, é fruto de pensadores ao longo da história da humanidade e que permitiram que se entendam os modelos diversos de como a organização humana pode acontecer. Isso é absolutamente essencial. Menosprezar, né, as outras áreas, como se elas fossem menores, é de uma obtusidade absolutamente patológica. Né? Isso é absolutamente inadmissível nos tempos de hoje. Né? Mas eu também fico pensando aqui, mas é só ter liberdade de se expressar? Evidentemente que é essencial. Mas eu fico pensando aqui, mas que qualidade de opinião importa? Né? Como é que alguém pode ter, digamos, instrumentos essenciais para poder, primeiro, fazer uma leitura do seu entorno e a seguir opinar, ou poder, de alguma forma, ajudar a modificar, questionar o seu entorno. Né? E para isso, para você ter essa autonomia e essa liberdade, digamos, de questionamento, enfim, dessa postura, digamos, né, constante, você precisa ter um software, digamos assim, embarcado, tá certo? E quem garante esse software chama-se educação. Então, sem, evidentemente, essas bases absolutamente essenciais, essa instrumentalização, que, volto a dizer, tem que ser oferecida de forma, digamos, para todos, né? Que você tenha esse acesso, utilizando, evidentemente, políticas públicas, e eu defendo fortemente, estamos numa universidade pública, que a educação tem que ser uma educação pública qualificada e que atinja a todos os cidadãos e cidadãs sem distinção. É absolutamente inimaginável, né, que uma sociedade possa avançar sem esses dois pilares fundamentais, que é a educação e a saúde. A saúde, em primeiro lugar, eu diria, né, porque você precisa estar muito bem, o seu desenvolvimento desde o seu nascimento precisa ser muito bem cuidado para que você possa realmente ter saúde para poder desenvolver de forma plena todas as suas potencialidades. Mas sem educação, definitivamente nós vamos estar, a humanidade, o Brasil, seja qual organização social, sem saúde qualificada vai ficar num atoleiro. E eu também entendo que esse é um óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues. Educação também é um direito universal do ser humano. Ele é um investimento na dignidade da nação, como é a saúde. Portanto, deve existir, dentro dos princípios democráticos, além da questão, como eu disse, da equidade, a possibilidade de se garantir a liberdade de expressão a partir de cidadãos e cidadãs que sejam absolutamente capacitados para tal, que sejam capazes de ter uma vida social qualificada, solidária, evidentemente, e que tenham capacidade de questionamento. Né? E esse é um aspecto também muito interessante da questão do questionamento, porque
Do ponto de vista da ciência, existe também um preceito muito interessante. Um físico, Richard Feynman, ele foi o ganhador do Prêmio Nobel da década de 60, e ele tinha uma frase muito interessante: a natureza não pode ser enganada. A natureza você não engana, né? E eu digo isso por um aspecto muito interessante, né, do ponto de vista do entendimento da natureza. Bom, dizem que a música é uma linguagem universal, e deve ser mesmo, né? Porque, por exemplo, é difícil a gente não se emocionar ouvindo uma trilha sonora. Por exemplo, muitos devem ter assistido, aqueles que não assistirem eu recomendo, né, do Cine Paradiso, autor daquele maestro Ennio Morricone, que há poucos dias ele partiu, ele morreu, né? E eu sou capaz de chorar, né, ouvindo uma música dessa. A sensibilidade que ela aflora, ela é independente de eu falar polaco, japonês ou português, né? E eu diria que, do ponto de vista da natureza, o idioma que é capaz de traduzir a natureza e fazer entendê-la é a ciência. A teoria da gravidade de Newton, né, ou a teoria da relatividade de Einstein, ela vale da mesma maneira se eu moro em Varsóvia, se eu moro em Tóquio ou se eu moro em São Paulo, né? E o que isso significa do ponto de vista da tradução da natureza? É a ciência que tem tudo a ver com isso. É a ciência que traduz. E o que a ciência tem a ver com a vida? Evidentemente, ela tem tudo a ver com a vida. Então, dos princípios fundamentais que eu digo da questão da democracia, volto a insistir, né, da liberdade de expressão, fazer ciência é se expressar da forma mais plena que se pode ter nesse sentido, entre todas as outras. Eu me lembro que em reuniões da CAPES, né, que é o órgão que, de alguma maneira, tenta, né, coordenar, né, a formação qualificada no Brasil, né, com programas de doutorado, programas de pós-graduação qualificados, enfim. Eu ouvia o seguinte, eu não me lembro exatamente quem dizia isso, mas qual a razão de existir programas de pós-graduação, por exemplo, no Brasil? E a resposta é simples: melhorar a vida dos brasileiros. Bom, mas como fazer isso? Evidentemente, através da ciência, através da liberdade de expressão e do questionamento e daquilo que a democracia e a promoção da vida, evidentemente, absolutamente interligadas. Eu entendo que a democracia, quando você junta as duas coisas, as duas pontas, democracia e a promoção da vida, significa você garantir um sistema que, como eu disse, não deixa ninguém para trás, e que entenda a ciência como um motor absolutamente essencial para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, né? E quando eu falo qualidade de vida, eu não estou me referindo aqui a valor material, não estou dizendo que seja ter uma bela conta bancária, mas eu digo no sentido de oferecer condições para todos que tenham uma vida digna e feliz, né? A vida que escolherem, como diziam lá o Gonzaguinha, né? Eu tenho assistido vários painéis e que têm sido realmente muito inspiradores. E nenhum deles que falava de inovação, eu ouvi o termo chamado capitalismo consciente, né? Capitalismo consciente. E parece que, se obviamente existe agora o capitalismo consciente, muito provavelmente o capitalismo anterior a esse, ou outro capitalismo, né, provavelmente ele não deve ter muita consciência. E faz sentido, porque os modelos, digamos, né, relacionados a esse modelo, ele é baseado na acumulação e predominantemente rentista e acumulador, evidentemente, e parasitário na imensa maioria das vezes, né? Então, quando a gente ouve esse termo, capitalismo, enfim, democracia, vida e tal, eu também fico pensando que nós estamos num momento, evidentemente, com uma grande possibilidade de se mudar a chave dos nossos valores, né? Eu fico também imaginando que é uma oportunidade, talvez, que em breve a gente passe a deixar de admirar um modelo, por exemplo, de ser bem-sucedido, como o modelo desse grande empresário, né, o Jeff Bezos, enfim, que tem uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, né?
enquanto ele tem 100 bilhões de dólares, evidentemente, a gente não precisa ir muito longe aqui em São Paulo para constatar nas nossas periferias que está faltando algum dinheiro, está faltando recurso. As questões, a economia é um imenso vaso comunicante, evidentemente. Eu diria que esse modelo, ou esse valor, digamos assim, é uma espécie de vitória de pirro dos tempos modernos, né? Esse tipo de vitória ela representa, a rigor, uma conquista que é obtida com tamanho sacrifício que não é sustentável e não compensa os danos colaterais que esse tipo de, digamos, de vitória ou de ser bem-sucedido significa, né? Eu diria que, quando você pensa novamente em Nelson, democracia... concluindo, por Já favor. estou concluindo. Quando a gente pensa na questão desse direito inalienável, a gente identifica que esse princípio democrático ele significa que precisa garantir para todos o direito de que as pessoas tenham uma vida digna, uma renda justa e que permita desenvolver os seus talentos e as suas potencialidades de forma plena. Portanto, a escassez desses princípios democráticos, eles estão, talvez, justificando o momento, a situação que a gente vive, né? E queria realmente agora dizer que, as palavras finais aqui, né, como a Isabel já me alertou, dizendo que, por último, a gente não pode esquecer que, apesar de modelos, a gente tem que ter não é um detalhe absolutamente, não é um detalhe, mas é fundamental, que o sistema é feito de homens. E nós temos homens, como, por exemplo, o Ennio Morricone, que produzia trilhas incríveis. E nós temos homens também que estão, por exemplo, são secretários de saúde que roubam na compra de respiradores durante a pandemia. Ou seja, a gente tem um amplo espectro de pessoas que, evidentemente, constituem, né, todo esse tecido, né, das relações humanas. E, portanto, pensando nesses princípios que já me referi, a defesa da vida, a rigor, gostaria de dizer que está no momento que eu espero, que também já foi dito em outros locais, que se mude os paradigmas, no sentido de que a gente mude as nossas relações e os nossos valores. E aqui eu vou finalizar dizendo uma tradução livre atribuída ao Dalai Lama, né, que diz que, a rigor, o nosso planeta, o nosso país, evidentemente, a gente não precisa mais de pessoas de sucesso nesse sentido. Mas o que nós precisamos desesperadamente é de mais pacificadores, de pessoas que aliviem a dor, de restauradores, de contadores de histórias e pessoas que amem de todas as formas e que, evidentemente, vão levar à frente esses princípios, a democracia, os princípios essenciais das relações humanas e, evidentemente, sempre em defesa da vida, não só das pessoas, mas da própria natureza, do bioma, do nosso planeta, que também está sempre em permanente risco. É isso que eu queria dizer e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor Nelson, excelente fala. Digo aqui para vocês que tivemos mais de 700, 800 participantes nos acompanhando, um diálogo bastante ativo e vários comentários, vários agradecendo pelas palavras de inspiração, né, que todos vocês contribuíram e por uma bela análise também e uma visão tão importante dessa necessidade tão preemente da gente ter realmente uma união e uma frente conjunta que lute pela democracia e pela vida. Nós temos tempo para alguns comentários finais. Eu sei que a professora Fernanda Sobral tem um compromisso às 5h30, então eu vou pedir para que a gente alterne a ordem e ela seja a primeira a fazer os comentários. Eu vou colocar algumas questões provocadoras aqui e peço que a senhora já faça uma análise pensando também em considerações finais para que nós possamos avaliar, tá bem? Então, houve uma série de comentários sobre a questão da democracia, uma celebração da questão do papel que a ciência tem tido e pode ter ainda mais no sentido de uma integração desses mundos científicos diversos juntos para tratar, estudar, entender e propor soluções, políticas públicas para um problema complexo como o que estamos vivendo aqui diante da pandemia, mas também os problemas complexos relacionados às
intensas desigualdades sociais, de gênero, de raça, que percebemos no mundo e no Brasil em particular, né? Também houve uma série de comentários aqui, e eu vou ler como eles foram escritos, mas perguntando, por exemplo, como nós, estudantes de graduação, podemos agir como defensores da democracia na periferia onde moramos. Outro comentário, como trazer os jovens para um debate onde a democracia deve ser defendida e não atacada? Ou seja, acho que essas perguntas nos trazem para a questão como a gente pode potencializar e direcionar essa insatisfação geral que as pessoas manifestam para ações mais efetivas e eficazes e conjuntas que resultem realmente, de fato, numa pressão mais forte sobre o governo, sobre o Congresso, sobre o STF. Quer dizer, o Iago falou um pouco sobre isso, mas como a gente potencializa isso no nível individual das pessoas que estão em suas casas, estão nas periferias e não sabem, não conseguem enxergar que estratégias usar para contribuir nessa luta, nessa defesa pela democracia e pela vida. E, ao mesmo tempo, como instituições, como entidades, como podemos também fazer essas estratégias e ter essas estratégias que articulem, que somem forças e que ganhem forças frente ao governo atual. Quer dizer, para além da análise de conjuntura, o que mais podemos fazer que realmente traga mudanças rapidamente, porque também estamos lidando com problemas que exigem uma resposta não só imediata, mas de longo prazo. E uma outra questão que eu acho que vale a pena comentar, há um relato sobre a questão do medo. Eu acho que toda essa questão da liberdade de expressão, da questão dessa pergunta de como eu posso agir, como eu posso somar nessa luta, também ela se contrapõe à questão do medo. Como lutar contra o medo? Como lutar, como lidar com a questão de que vários estudantes, vários professores se sentem com medo de manifestar seus pensamentos. Isso se torna perigoso, falar sobre a questão da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, dos problemas do Brasil. Quer dizer, porque como a gente pode ajudar para que essas pessoas não se calem? Né, como direcionar essas ações todas. Então, tem muitas outras questões aqui, vários elogios às falas de todos vocês, mas eu vou me restringir a essas questões que eu acho que já são suficientes para provocá-los e fazerem alguns comentários adicionais. Peço que tentem usar o tempo até 5 minutos, por favor, e chamo para início a professora Fernanda Sobral, pela SBPC. Por favor, professora. Bem, primeiro, eu acho que eu não falei no início, eu queria parabenizar a Unifesp por 2 razões. Primeiro, por realizar esse congresso acadêmico, que eu acho que tem todo o mérito. E segundo, incluir na sua pauta dos seminários, né, dessas lives, a questão da vida e da democracia. Então, eu vejo isso muito. Eu queria inicialmente fazer um comentário com relação ao que o professor Nelson falou. Como eu me referi que nós estamos numa democracia rasurada ou mutilada, foi os termos que eu usei, eu gostei muito quando ele se referiu a democracia existe, e de uma certa, ou seja, temos um governo eleito, se é para se considerar isso, mas não é só isso, né? Como ele mesmo chamou a atenção. No entanto, alguns princípios democráticos estão em questão. E por isso mesmo é que ela está mutilada. É nesse sentido, porque alguns princípios democráticos não estão sendo levados em conta na devida, pelo menos na devida importância. Bem, essa é a primeira questão. Sobre esse papel da ciência, que eu ressaltei muito, e das ciências integradas, as diferentes ciências, isso foi colocado, eu acho que teve um ponto positivo que eu vi, com toda a falta de investimento, nós estamos agora na luta da liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque muito
do orçamento para a ciência e tecnologia vem daí e esses recursos estão bloqueados. Nós estamos numa luta no Congresso para isso. Mas o que eu quero dizer é que o que é o ponto positivo, se é possível existir, nessa pandemia, é que aumentou a comunicação científica, no sentido de que cada vez mais os cientistas estão falando das suas pesquisas. Pessoas que nem não tinham ideia, passaram a ter aquele epidemiologista, aquela pneumologista falou isso, aquele infectologista. Gente, isso eu acho que foi o impacto positivo da pandemia. Bem, e a outra questão que entrou aí na pauta sobre defender a democracia, quer dizer, como cidadão ou cidadão, o medo, na realidade, como fazer isso na periferia. Aí, por que eu juntei com a comunicação científica? Porque eu acho que é se informando. Nós que somos professores, estudantes, o arcebispo, o padre, tem que aproveitar a sua fala, o seu direito de fala nas mais diferentes instâncias, pode ser na aula, pode ser no bar, se o bar estiver aberto, pode ser em casa, pode ser da igreja, no sermão da igreja, tocar nesses assuntos, eu acho, da vida, porque nós, de uma certa forma, temos uma responsabilidade enorme, porque nós somos formadores de opinião. E isso é muito importante. Então, esse é o recado que eu daria, tentando responder algumas dessas questões. Eu acho que eu não consegui responder todas, mas eu deixo para os meus companheiros hoje aqui para responder as outras questões. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada, professora Fernanda. Agradecemos pela sua presença, pela contribuição. Parabéns pelo trabalho da SBPC e continuem lutando por nós. Nós juntos, com a SBPC, vamos continuar lutando pelo financiamento tão importante da ciência e por essa divulgação científica. Digo aqui até que a nossa abertura do Congresso Acadêmico não foi feita por um acadêmico, foi feita pelo Dr. Drauzio Varela, exatamente nessa perspectiva de que a questão da comunicação da ciência agora ela se faz mais importante, mais do que nunca, né? Então, mas agradeço pelas suas palavras, professora. Passo ao padre Paulo Renato, nosso representante da CNBB, e que fala aqui em nome do Dom Valmor, que gentilmente nos concedeu uma fala, mas teve que se ausentar. Então, padre Paulo Renato, se quiser fazer algumas considerações finais, por favor, a palavra é sua. Gostaria de agradecer, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mais uma vez, a oportunidade de nós estarmos aqui nesse fórum tão seleto, de uma instituição tão respeitada como é a Unifesp, e ter condições de, nesse momento, partilhar um pouco daquilo que entende a Igreja. Às vezes as pessoas não assimilam bem essa relação da Igreja presente no ambiente científico, acadêmico. Agora, isso é um grande equívoco, resolvido para nós, com muita propriedade pela nossa tradição, mas colocado no papel pelo Papa João Paulo II, quando escreve uma encíclica chamada Fé e Razão, e diz que sem uma ou sem a outra, para nós vamos ter grande dificuldade de atingir uma plenitude da vida humana. Então, isso para nós é muito claro, um princípio muito correto. Agradeço à professora Soraya a oportunidade, na pessoa do professor Nelson, que está aqui, vice-reitor. Agradeço à professora Isabel pela excelente condução. Um prazer ouvir sempre o Iago, presidente da UNE, um grande presidente, e a professora Fernanda, que traz a figura do professor Ildeu também, que tem sido parceiros nossos aí em grandes ações. Eu gostaria também de ficar, nesse final, de reforçar que para nós a democracia, para a Igreja Católica, a democracia, eu frisei o católico porque nós estamos num tempo em que existem algumas dificuldades quando se fala de igreja. É importante frisar bem que aqui tem um pensamento da nossa tradição. Para nós é um corpo doutrinário. Dentro desse corpo doutrinário,
nós temos a democracia como um ponto. Ela faz parte da doutrina social da Igreja. E eu queria, ao frisar isso, retomar a fala do professor Nelson, quando ele diz dos princípios democráticos também. O que ressaltou a professora Fernanda, eu creio que seja muito importante nessa fala do professor Nelson. Nós temos um ponto no compêndio de doutrina social da Igreja que diz assim: para além da obediência de regras e liberdade e possibilidade de escolha, a democracia ela tem princípios democráticos. E nós destacamos dentro desses princípios, para nós são 3: a dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos e a busca do bem comum. Eu não posso dizer que vivo numa democracia se a pessoa não tem dignidade, se eu não trato a pessoa com dignidade. Então, a vida humana, seja ela uma ou 1 milhão, eu não posso dizer e daí. É importante que eu tenha convicção de que cada vida humana é importante. Essa dignidade tem que ser respeitada. O direito humano, ou seja, o ser humano, ele tem que ser valorizado nos seus direitos. É o segundo ponto para nós. Eu não posso, por exemplo, a CNBB emitir uma carta antes de ontem, aberta ao Congresso Nacional, pedindo que os deputados derrubem o veto do presidente da República ao PL 1142, que trata do acesso do povo indígena a condições mínimas nessa pandemia da Covid-19. O veto foi vetado acesso à água potável para as comunidades indígenas. Quer dizer, como é que eu falo em direitos humanos se eu não tenho condições? Então, isso compromete essa vivência democrática. E, por último, o bem comum. São esses 3 princípios. No bem comum, eu acho interessante que o nosso compêndio parece que lê um pouco a realidade. Ele diz assim, quando ele fala da busca do bem comum, ele diz assim: a nenhum eleito pelo povo cabe trazer para si, para o seu grupo, para a sua família, para os seus amigos, benefícios que não sejam em detrimento dos benefícios que deve trazer para a população geral, né? Então, isso é importantíssimo para nós. Esse pedaço nosso termina assim: se não há consenso geral sobre esses valores, se perde o significado da democracia e se compromete a sua estabilidade. Então, isso para nós é fundamental, ter a oportunidade de deixar isso claro, esclarecer, e agradecer mais uma vez a todos e todas que nos escutaram e assistiram. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Paulo Renato. Em nome da CNBB, nós agradecemos a sua presença aqui e agradecemos pela luta que tem sido travada, e continuemos fortes lutando pelo direito à democracia e pela vida também. Muito obrigada pela sua presença, e passe nossos agradecimentos ao Dom Valmor também, por favor. Passo a palavra agora ao Iago, presidente da UNE, para suas considerações finais. Iago, por favor. Bom, professora, obrigado mais uma vez, né, pelo convite, pela oportunidade. Saúdo aqui o Padre Paulo Renato. Já tivemos várias oportunidades aí de conversar e atuar conjuntamente nas pautas importantes da defesa da democracia, do povo. Saúdo o professor Nelson também, dizer do trabalho que a reitoria da Unifesp tem desempenhado, muito importante, né? Não só nesse congresso, mas em outras iniciativas. Desde o ano passado que eu assumi o Congresso da UNE, a gente tem participado de muitas conversas, né? E desde ali o debate sobre o futuro, sobre a autonomia universitária. Então, acho que uma reitoria que se propõe a debater os assuntos da universidade e da sociedade é muito importante. Nós, estudantes, valorizamos muito isso, né? Então, para tentar dar um apanhado mais geral assim nessa última fala, eu queria dizer que eu acho que a universidade ela tem um papel fundamental nesse diálogo com a sociedade, com as comunidades, com os setores mais carentes, vamos dizer assim, da nossa sociedade, porque a universidade ela tem capacidade de ser criativa, né? E eu acho que o que nós precisamos hoje, ainda mais nesse momento, que quer dizer, pelo menos desde de quando começou, é um momento inédito para todos nós que estamos aqui, nunca vimos algo parecido, então estamos tendo que, no percurso dessa pandemia, do enfrentamento à pandemia, também descobrir novas formas de nos encontrar,
de dar respostas aos problemas sociais que a gente vive, e acho que a universidade ela tem capacidade e potencial de desenvolver respostas criativas. Não à toa, são as universidades justamente que têm entregado, por exemplo, ao nosso setor público de saúde, respiradores que têm salvado vidas, né? Isso tem salvado vidas. Aliás, respiradores que não estavam disponíveis no mercado nacional no início da pandemia e graças às universidades, nós tivemos alguma possibilidade de oferecer isso. E eu acho que pela internet, pelas redes sociais, é um caminho, né, também, mas outros caminhos nós podemos buscar de como levar até a população, que às vezes também tem de alguma forma uma ausência de diálogo com os espaços acadêmicos ou com essas redes, como a gente se conectar com elas, né? Nós, no movimento estudantil, por exemplo, fizemos uma campanha muito ampla e acho que muito forte, que ganhou bastante adesão da sociedade, que era pelo adiamento da prova do Enem, né? Que, na nossa opinião, era um verdadeiro absurdo a tentativa de manutenção das datas do Enem. E eu dou esse exemplo porque isso dialogava e atingia especialmente aqueles estudantes mais pobres que, nesse momento, sem a possibilidade de ir à escola, estão em casa sem condições de estudar, né? Porque muitas vezes não tem computador, não tem internet, não tem, às vezes, nem livros, né? E um ambiente doméstico adequado para estudar. E o que nós temos dito, por exemplo? Qual poderia ser uma iniciativa que auxiliasse esses estudantes a ingressarem nas universidades e portanto, também dar suporte a essa popularização que a gente defende do ambiente acadêmico, do ensino superior, que foi fortalecido com as cotas, com o Enem, com o SISU, que são programas importantes, na nossa opinião, né? Dar as devidas condições para que esses estudantes possam ter esse estudo, né? E para mim é muito simbólico esse exemplo, porque, infelizmente, o governo federal não tem feito absolutamente nada para dar condição a esses estudantes. E nós, por exemplo, estamos fazendo uma campanha, eu aproveito aqui até para divulgar, nós fizemos um site, chama estudoparageral.com.br. Nós vamos arrecadar doações nesse site, já estamos arrecadando, já passamos um pouco mais ali dos R$15 mil arrecadados e lançamos no final da semana passada. E, a partir desses recursos, nós vamos doar apostilas para estudantes de periferia que estão sem materiais de estudo, sem computador. E eu acho que as universidades têm criado várias iniciativas parecidas, seja de conteúdos na internet para esses estudantes, né, de estudo, professores, seja também da produção de materiais que podem ser distribuídos a esses estudantes. Esse é um exemplo, mas nós podemos pensar centenas. Quando a gente se conecta, e aí eu já vou encerrando aqui, quando a gente se conecta com as realidades reais desses estudantes, com as demandas reais desses estudantes, a gente cria, de alguma forma, uma conexão. E eu acho que essa conexão que a universidade precisa ter com essas pessoas, porque aí, a partir dessa conexão, a gente cria confiança. E, a partir da confiança, a gente consegue levar o debate que a gente está fazendo aqui, de dizer para essas pessoas a importância da democracia, a importância da organização, né, das pessoas se organizarem em entidades civis, das pessoas discutirem esses temas como nós estamos fazendo aqui. O trabalho de extensão da universidade é exatamente esse, né? Levar aquilo que se produz na universidade para a população, mas, ao mesmo tempo, trazer a população para a universidade, né? O que, inclusive, o professor Boaventura, um debate muito bom que ele faz com um professor aqui, ex-reitor da UFBA, esqueci o nome, peço desculpa, mas que é da Naumar, professor Naumar, que trata da extensão reversa, né? Então, essa conexão precisa ser feita e acho que nos dá condições de ampliar nossos diálogos. O movimento estudantil tem buscado fazer isso e acho que, com o apoio das nossas instituições, a gente tem um potencial ainda muito maior. E, claro, assim, dando essas condições e trazendo essas pessoas para o debate, nós vamos estar promovendo a verdadeira democracia, que é uma democracia que não é construída de cima para baixo, mas construída com todos. A democracia representativa, ela é importante, mas os representados também precisam ser ativos nesse processo, né? Porque aí sim você consegue estabelecer de fato a relação democrática que a gente precisa ter, que, como o professor Nelson e o padre Paulo Renato falaram aqui, é a democracia que a gente deseja de fato. Então, é um pouco disso. Estamos à disposição aí para lutar na defesa da nossa universidade pública, da democracia e da vida, e enfrentar, até quando for necessário, esse governo
cheio de absurdos que a gente já cansou que a gente cansa cotidianamente de escutar, mas que o que não pode nos faltar é esperança, né? Então, deixo aqui um pouquinho de esperança também. Valeu. Muito obrigada, Iago. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e seguimos juntos na luta. Parabéns. Passo a palavra agora para as suas considerações finais ao professor Nelson Saz, nosso vice-reitor. Por favor, Nelson. Muito bom, Isabel. Eu queria, então, rapidamente pontuar aquilo que você levantou, digamos assim, né? Em primeiro lugar, acho que muito importante nesse momento, né, o quão é necessária, como está sendo necessária a voz da academia, né? No caso das universidades, é absolutamente notável a capacidade de articulação, de organização, enfim, dos diversos saberes, dos pesquisadores, daqueles que atendem, digamos, nas diversas frentes, no sentido de oferecer a melhor resposta para a sociedade, né? No caso da Unifesp, a reorganização do hospital universitário, pesquisadores trabalhando de forma dura, digamos assim, em colaboração, e podemos destacar, inclusive, a parceria, por exemplo, no caso da Unifesp, né, apoiando e trabalhando junto no desenvolvimento de uma vacina, né? Em relação ao item que você disse do medo, né, do exercício, digamos, né, acontecer, eu diria o seguinte, que a primeira coisa, acho que um dos pilares essenciais é a autonomia de cátedra. Eu acho que nós não podemos esquecer desse ponto essencial. E segundo, eu usaria o termo, daria uma modeladinha no termo que o padre disse da questão da fé e razão. Eu diria que precisamos ter fé na razão. E, evidentemente, assim, quando se fala medo, eu diria que medo é uma condição que pode paralisar. Eu diria que a gente precisa ter cautela, evidentemente, e evidentemente, fazer a travessia de uma forma segura, mas sem perder, digamos, esse eixo, essa coisa estruturante que é entender que não há tema proibido a ser, digamos, discutido. Outro ponto que eu entendo absolutamente importante e que tem sido realmente uma oportunidade, como a professora Fernanda coloca, né, de termos, digamos, técnicos, assim, hoje serem, digamos, compartilhados, né, por todos, digamos, assim, isso é um aspecto que eu entendo espetacular. A universidade ela precisa, a ciência precisa, digamos, ser exibida, digamos assim, né? Ela precisa ser mostrada e aproximar, digamos, o que isso significa na vida das pessoas. Por exemplo, está se falando agora aqui que nós teremos finalmente, né, uma coleta de esgoto que vai ser atingida para toda a população. Está demorando, né, mas vai acontecer. A questão de tratamento de esgoto é a ciência que disse que não pode ter esgoto a céu aberto. Isso mata as pessoas. Milhões de pessoas morreram antes de que isso fosse constatado, por exemplo. E, por último, eu entendo que, para a universidade, todo cidadão tem que ser considerado, entre aspas, um aluno em potencial, né? Todos. E eu entendo que, além dessas ferramentas de mídia, né, que o Iago coloca, e que é muito importante essa exibição da universidade, hoje nós temos ferramentas importantíssimas e que têm atinge realmente um número enorme de pessoas, como nós estamos nesse congresso aqui. Seria inimaginável a gente fazer um congresso como esse que tivesse mais de 24, 25 mil, provavelmente, pessoas inscritas. E eu entendo que na universidade, além da utilização com sabedoria, né, com inteligência dessas mídias, eu entendo que uma frente muito importante são os projetos de extensão. Eu acho que esses projetos eles vão em lugares que provavelmente, dentro dessa estrutura tradicional da universidade, seria difícil atingir. Então, eu entendo que os projetos extensionistas têm realmente um papel muito importante de capilarizar e de seduzir, digamos, aqueles a se motivarem a continuar numa busca incessante de informação, não de informação, mas de conhecimento. Então, eu penso que essas duas frentes são muito importantes, mídias e os projetos de extensão. E, mais uma vez, também gostaria de agradecer a possibilidade e cumprimentar todos os componentes dessa mesa pela oportunidade de ouvir, de aprender e de um debate tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Nelson, nosso vice-reitor, pelas palavras. Agradecer novamente aqui a todos os componentes da mesa, a CNBB, pelo Dom Valmor e pela participação também do padre Paulo Renato aqui conosco, a SBPC, pela pessoa da professora Fernanda Sobral, a UNE, aqui representada pelo seu presidente, Iago, e a nossa reitoria aqui também representada pelo professor Nelson com suas palavras tão sábias, né? Então, agradeço pela contribuição de todos, entendemos que aqui a luta é grande, as demandas são enormes, mas temos instituições que ainda prezam e que têm força e que vão conseguir alcançar esse objetivo de defesa da democracia e da vida, que é aquilo que o nosso povo brasileiro precisa e merece como direitos inalienáveis de todo o povo brasileiro. Então, agradeço a todos, agradeço aos participantes, peço desculpas por não ter contemplado todas as questões colocadas, agradeço novamente ao Michel, nosso técnico de TI, pelo todo o assessoramento e condução técnica aqui da nossa sessão. Lembrar a todos e todas que temos mais sessões, temos mais, além de hoje, vamos até às 10 da noite com atividades no Congresso e temos mais 2 dias inteiros de atividades na quinta e na sexta-feira. Procurem a programação, tem coisas incríveis ainda acontecendo, participem, é gratuito e está aí disponível para todos nós. Muito obrigada e seguimos na luta. Até!